Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 38 e 39. Diz a palavra do Senhor assim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está preparado? Antes de ler, eu tenho que perguntar se você está preparado. Porque, como diz o meu amigo, pastor de uma igreja pentecostal, é forte, irmão, é forte. Versículos 38 e 39 dizem assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que o povo disse, irmãos? O que o povo disse, irmãos? Quem é Deus? O Senhor Deus Todo-Poderoso nas batalhas, Ele é Deus. Aleluia. Senhor, esta é a Tua palavra. E agora nós pedimos que o Senhor, pelo Teu grande amor e misericórdia, pedimos para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ministra sobre nós, Pai, com clareza, a vontade do Senhor para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esta semana foi uma semana muito especial para mim, particularmente. Porque foi uma semana onde Deus falou comigo de uma maneira especial. Todas as quintas-feiras nós temos o nosso dia de consagração, e eu espero que você tenha recebido a oração que nós enviamos aos nossos irmãos, aos nossos grupos, pela manhã, logo cedinho nós enviamos uma palavra, uma meditação, e um momento de oração ali onde nós ministramos ao coração dos irmãos. E esse jejum nós começamos às 6 da manhã e entregamos o nosso jejum às 18 horas. E Deus vem falando comigo, meus irmãos, e naquela quinta-feira, Deus ministrou ao meu coração e me fez pensar por que é que eu estava jejuando aquele dia. Meus irmãos, há um momento na nossa vida que nós precisamos parar e perguntar por que é que nós estamos fazendo o que fazemos. Por que é que nós estamos fazendo sempre o que estamos fazendo. Sabe por quê, meus irmãos? Com o passar do tempo, com o passar dos dias, a impressão que nós temos é que as coisas perdem o gosto, perdem o sabor. E a tendência da gente é deixar as coisas acontecerem e deixar que elas se repitam, até não termos mais a razão de ser, até não percebermos mais por que é que nós fazemos o que fazemos. Numa antiga comunidade cristã, eles durante décadas e décadas, eles mantinham sempre na hora do culto algumas velas acesas. Até que um dia, uma moça que havia chegado naquela igreja perguntou: por que vocês mantêm essas velas acesas? E uma pessoa mais antiga da igreja olhou para a outra e disse: olha, a gente sempre faz assim, a gente sempre mantém as velas acesas, todos os cultos a gente mantém as velas acesas. E aquilo causou uma curiosidade no coração daquelas pessoas. Aquela pergunta, que naquele exato momento não havia necessariamente uma resposta, causou uma certa indagação em todo mundo ali naquela comunidade. Por que é que nós acendemos velas na hora do culto, na hora da celebração? Qual o motivo? E então um senhor, já com bastante idade, e devido à idade e à dificuldade na mobilidade, ele ficava em casa, já não participava mais dos cultos, e foram visitar esse senhor para ver se ele tinha resposta. E perguntaram a ele: mas por que é que a nossa igreja sempre mantém algumas velas acesas na hora do culto? Ele disse: mas ainda mantém velas acesas na hora do culto? Para surpresa daquelas pessoas que foram buscar uma resposta, encontraram mais uma pergunta: ainda se mantém velas acesas na hora do culto?
E as pessoas então que foram perguntar a razão das velas ficaram ainda mais confusas e disseram: mas a gente sempre fez assim, aquelas velas sempre estiveram lá, todos os cultos a gente acende algumas velas e elas ficam ali, já tem até o lugarzinho delas onde a gente deixa elas acesas. E aquele senhor disse: mas nós temos energia elétrica, não precisamos mais das velas. Por que é que fazemos o que fazemos? Qual o motivo de continuarmos a fazer e repetir as mesmas coisas? Qual o resultado que tem gerado na sua vida as coisas que você tem repetido no decorrer da sua vida, no decorrer da sua trajetória? Essa rotina que você tem de fazer todos os dias as mesmas coisas, o que isso tem realmente feito na sua vida? Qual o sentido de você continuar fazendo o que você faz? Porque, meus irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para viver uma vida de novidade. O Senhor nos chamou para experimentar uma vida de novidade, aonde, com a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, Deus faz nova todas as coisas, Deus renova o nosso ânimo, Deus nos prepara surpresas maravilhosas para experimentarmos em cada momento da nossa vida, porque meus irmãos, que muitas vezes nós temos a sensação de que por mais que a gente busque a Deus, a sensação é que Deus ainda está longe, está distante, e parece que a nossa oração não alcança o coração de Deus. Sabe, meus irmãos, essa semana eu orei de uma maneira especial e estava lendo alguns materiais para alcançar diante de Deus algumas respostas que eu estava desejando alcançar. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração, numa das leituras que eu estava fazendo, o Espírito Santo me fez enxergar uma palavra. Dentre tantas palavras, o Espírito Santo me mostrou uma palavra. E a palavra era suficiente. Vocês vão me buscar, diz a palavra do Senhor, e vocês vão me encontrar. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Sabe por quê, meus irmãos? Nós estamos aqui hoje para ouvirmos Deus nos lembrar algo muito importante. Que nós precisamos buscar a Deus de maneira suficiente. Ou seja, nós devemos buscar a Deus até encontrá-lo. Nós devemos orar até que a resposta do Senhor chegue. Nós devemos buscá-lo até encontrá-lo. E vamos buscá-lo de todo o nosso coração, com toda disposição. O que nos falta, meus irmãos, nessa busca que nós estamos muitas vezes exercendo, nesse desejo que muitas vezes nós apresentamos numa oração, é que nós não estamos desejando o suficiente, não estamos buscando o suficiente, não estamos esperando o suficiente. É por isso que quando chega o tempo de Deus, o tempo dos milagres de Deus, nós estamos no lugar errado, fazendo as coisas erradas e estamos longe do Senhor. Deus está dizendo para nós hoje que chegou o tempo de nós voltarmos às primeiras obras, que chegou o tempo de nós nos voltarmos para o Senhor, para entendermos por que é que nós estamos fazendo tantas coisas, e tantas coisas, e tantas coisas, que muitas vezes tem trazido cansaço e enfado ao nosso coração, e a glória de Deus não tem nos tocado, e nós não temos nos enchido, e nós não temos experimentado o novo de Deus, e aquela empolgação que deveria existir no nosso coração, ela não existe mais. Sabe por quê, meus irmãos? Deus falou comigo essa semana. Porque, meus irmãos, está faltando algumas coisas. Quando eu leio esse texto que nós acabamos de ler agora, nós somos impactados, porque aqui nós vemos um mover de Deus, um mover poderoso de Deus, em que Deus faz algo sobrenatural que vai surpreender o mundo naquela época. Deus vai mudar a história de um povo, Deus vai mudar os destinos, Deus vai mudar os rumos da vida daquelas pessoas que presenciaram aquele momento sobrenatural, em que o fogo de Deus desceu do céu, o sobrenatural aconteceu, e então eles foram surpreendidos de uma maneira poderosa, e a vida daquelas pessoas nunca mais foi a mesma. Elias estava aqui, queridos, num embate ferrenho contra os profetas de Baal.
Os profetas de Baal, que buscavam um Deus estranho, que buscavam um falso Deus, que não podia fazer coisas sobrenaturais, que não podia dar a resposta ao coração daquelas pessoas, eles estavam ali fazendo o seu sacrifício, eles estavam ali fazendo a sua celebração, seu rito religioso, eles estavam prestando o seu culto, mas queridos, nada podia acontecer, porque ali não havia um Deus poderoso para fazer as coisas acontecerem. Eles tinham um altar, eles tinham lenha, eles tinham um novilho colocado sobre o altar, mas nada acontecia. Se você começar a ler esse texto aqui, a partir do versículo 20, você vai perceber que tudo que eles precisavam para fazer um culto, eles tinham. O altar estava montado. A lenha seca estava preparada. O animal estava colocado sobre o altar. A única coisa que faltava para eles, presta atenção. Segura aí, irmão, presta atenção. Eles tinham tudo. A única coisa que faltava para eles era fogo. A única coisa que faltava para eles era fogo. E então eles começam a pedir a Baal que mandasse fogo para queimar o sacrifício sobre o altar. E então eles percebem, começam de manhã, e isso vai até o meio-dia. Passadas várias horas, nada estava acontecendo. Então eles começaram a gritar, eles começam a berrar muito alto. Eles começam a fazer um verdadeiro espetáculo de horrores ali. Mas nada acontecia. Então eles começam a cortar o seu próprio corpo com chicotes, eles começam a bater neles mesmos com ponta de lanças, eles começam a se cortar, eles começam a sangrar. E nada acontece. Eles começam a fazer uma dança estranha. Aqui na Bíblia vai dizer que eles meio que manquejavam, fazendo alguma coisa mais ou menos desse tipo, ao redor daquele altar, esperando que Baal pudesse mandar fogo do céu e consumir aquele sacrifício. Mas nada acontecia. Porque Baal não existe. Eles tinham tudo, mas não tinham fogo.